Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está postando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? No vídeo de hoje eu vou tentar resumir e vou tentar falar o mais brevemente possível, porque eu tô com o tempo contado aqui que eu preciso pegar alguém na escola e... basicamente esse vídeo ele tá sendo uma sequência do vídeo anterior, do vídeo da semana passada. Eu não consegui, nesse momento eu estou viajando, então eu não consigo gravar esse vídeo nesse momento, então acabou que eu antecipei esse conteúdo, então essa gravação tá sendo um reflexo e sequência de uma gravação que eu acabei de fazer, entende? Então aproveitar que a gente tá um pouco mais no flow e vamos dar continuidade. Cara, no vídeo passado, que basicamente foi o vídeo que eu acabei de fazer, que foi o vídeo da semana passada, eu falei sobre 3 pontos que basicamente o Scott ele defende muito como parte da estratégia dele ali do ultra-aprendizado. E basicamente consegui dar um breve resumo e dá para ter uma clareza muito grande de como que a gente aprende alguma coisa, da importância da gente ter clareza sobre os 3 principais pilares que ele defende ali na tese dele. E basicamente usei alguns exemplos, enfim, para ter um nível de compreensão um pouco maior, caso você queira ter contato com esse vídeo passado, basta você ir lá no último vídeo que vai estar tudo muito bem documentado lá, fechou? No vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma coisa que também tem como base 3 pilares que o Scott defende muito e que basicamente é um reflexo desse último vídeo que eu fiz. Então, primeiro você tem que ter clareza do porquê que você quer aprender alguma coisa, por exemplo, né? Caramba, eu preciso, sei lá, desenvolver o meu inglês, eu quero aprender uma nova língua, eu quero aprender inglês, beleza. Caramba, por que que eu preciso aprender essa língua, né? E quais que são os meios mais eficientes para que eu consiga, cara, não demorar tantos anos na minha vida, não demorar tanto tempo, não dispersar tanta atenção, tanto dinheiro com coisas que não fazem o mínimo sentido, para que eu consiga desenvolver isso numa velocidade e numa eficiência maior, entende? Então, qual que é a forma de fato mais eficaz, mais eficiente para que eu consiga me tornar fluente em inglês, entende? Então, tem muita coisa que o Scott fala que permite com que a gente tenha um pouco mais de clareza com relação a isso e garante que a gente consiga ser muito mais eficiente nesse trabalho que a gente está se propondo a fazer, nesse objetivo que a gente está buscando alcançar, né? E tem uma outra coisa, cara, que ele fala que é muito interessante e que basicamente não é um tema fechado, mas é uma coisa que ele vem falando sei lá, no decorrer de umas 5, 6 páginas que ele fala em seguida assim, que eu acho que vale muito a pena a gente tratar aqui também, que tem uma certa relação com, basicamente, se você é uma pessoa que gosta de estudar, se você é uma pessoa que prioriza e entende a importância do estudo, com toda certeza absoluta você sofre muito desse mal que todas as pessoas que têm um pouco mais desse comportamento de estudar, basicamente isso acaba se tornando uma barreira muito grande, que é a concentração, né? Então, basicamente, isso, obviamente, isso se arrasta para uma série de outras coisas na nossa vida, né? Então, a falta de concentração, o problema com se concentrar, ser distraído de uma forma muito fácil, enfim, não é uma coisa que se limita muito a estudo. Então, a gente tende a, sei lá, tá fazendo um tipo de trabalho que é um pouco mais importante, a nossa cabeça está em outro lugar, a gente já tende a ter um nível de distração muito fácil com relação a qualquer outra coisa. Você está conversando com uma pessoa, às vezes você pega o seu celular para ler uma mensagem, acaba que você não presta atenção no que a pessoa falou, passa, sei lá, 5 segundos de conversa, você nem se deu conta do que aquela pessoa falava, você volta, do que a pessoa falou, você guarda, sei lá, quando você volta pra falar com aquela pessoa, você não tá, sabe, sua cabeça tá no mundo da lua, enfim, então a gente tende a ter um nível de distração muito grande, sabe? Então o Scott, ele fala algumas coisas que não vai conseguir zerar 100% esse nível de distração e basicamente esse problema que todo mundo possui, mas de alguma forma a gente consegue minimizar, a gente consegue ter um pouco mais de consciência de como que a gente fortalece essa musculatura da concentração em si, fechou? Então vamos lá. Ele fala que primeiro, tem 3 coisas que basicamente provocam a nossa distração e que meio que se tornam barreiras para que a gente consiga se manter concentrado quando a gente vai se inclinar e vai se colocar à disposição para aprender alguma coisa, para estudar alguma coisa, ou assim, enfim, seja fazer qualquer tipo de trabalho que exija um pouco mais da nossa atenção, tá? O primeiro deles, que o Scott fala, é o ambiente, né? E, cara, por mais simples que pareça, esse daqui, eu tenho certeza absoluta que desses 3 pilares que eu vou falar, é o mais importante, né? É impossível você conseguir manter um certo nível de concentração a ponto de você conseguir ter uma boa absorção de alguma coisa que você esteja fazendo, cara, se você estiver num ambiente que não te proporciona muito isso, né? Então, se você estiver num ambiente que é um ambiente com muito barulho, se você estiver num ambiente que é um ambiente muito bagunçado, se você, por exemplo, estiver num ambiente que, sei lá, tem muitas pessoas em volta, sei lá, e aí você ainda coloca o celular do seu lado, então você tem alguma coisa para te extrair ali, né? Então ele fala que essa organização, basicamente essa consciência, esse preparo do ambiente antes de você começar a fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de estudo que exige um pouco mais da sua atenção, é essencial e é a base para que você consiga ter um nível de concentração um pouco maior durante a atividade em si, entende? Então, caramba, se você, sei lá, quer começar a ler, você começou a compreender a importância da leitura na sua vida, você quer começar a se colocar à disposição para fazer isso, não faz o mínimo sentido, por exemplo, você começar a ingressar, começar a fazer esse tipo de trabalho quando você, sei lá, tá muito cansado, quando você já chegou no final do seu dia, depois de um dia inteiro de trabalho, aí você tá, cara, com a sua
a sua força de vontade já quase zerada, e aí você tá cansado da cabeça, você tem um monte de coisa ali pra você fazer que você queria ter feito durante o dia que você não conseguiu fazer, como, por exemplo, scrollar Reels lá no TikTok, não sei. E aí você vai sentar no final do dia, quando você tá cansado, quando você tem uma série de coisas que vão te distrair, pra você fazer esse tipo de coisa, entende? Quando o ambiente não tá muito favorável a esse tipo de coisa. Então, reservar blocos de tempo e basicamente entender qual que é o momento que o seu ambiente proporciona um melhor desempenho é fundamental para que você consiga ter um nível de concentração um pouco maior e, consequentemente, ser mais eficiente naquela tarefa, naquela atividade que você está fazendo, entende? Então, não só reservar blocos de tempo, por exemplo, mas conseguir preparar o seu ambiente para que você esteja tranquilo na hora de fazer esse tipo de coisa que exige mais sua atenção, é fundamental para que a gente consiga ter uma eficiência muito boa, entende? Então, caramba, vai para um quarto, vai para um ambiente, vai para uma sala, vai para algum cômodo que você esteja quieto, que não esteja ninguém à sua volta te atrapalhando. Se tiver pessoas basicamente dentro da sua casa que a todo momento exigem a sua atenção, faça, sei lá, talvez um acordo com essas pessoas para que você consiga ter um pouco mais de tranquilidade naquele momento para que você consiga fazer aquela atividade em si e prepare o ambiente e elimine qualquer tipo de distração que possa ocorrer dentro também desse momento específico que você estiver colocando à disposição para fazer alguma atividade ou, enfim, alguma tarefa, algum estudo em específico, sabe? Então, manter o celular longe, por exemplo, se você está com um computador na sua frente e você está querendo ler um livro, sei lá, fecha o computador, não deixa o computador aberto para ficar pitando notificação, enfim, qualquer tipo de distração, por mínimo que seja, e por menor que seja também, às vezes, sei lá, a gente tá fazendo alguma coisa, a gente pega o celular, mas é rapidinho pegar o celular, olhar numa notificação, é basicamente aquela rota de fuga que a gente precisa para começar a pensar numa outra coisa e perder um pouco da concentração, um pouco do foco, que se a gente não tivesse feito esse comportamento, com toda certeza a gente teria um nível de absorção muito maior com relação àquilo que a gente está fazendo, entende? Então, o ambiente, ele se torna, ele é o primeiro e, não sei, eu julgo dizer que é o principal para que a gente consiga ter um nível de concentração um pouco elevado e a gente consiga se manter constante dentro de algum estudo, enfim, algum tipo de trabalho que a gente esteja fazendo, fechou? Segundo ponto que o Scott fala que, caramba, isso é muito importante, que ele fala que basicamente a nossa concentração, o nível da nossa concentração basicamente, depende muito do nível da complexidade da tarefa em si. Então, por exemplo, vamos supor que você nunca, cara, você não tem o hábito de sentar para estudar e ler um livro. Cara, nos primeiros dias, nas primeiras semanas e arrisco de dizer que nos primeiros meses, isso vai ser muito doloroso para você. Doloroso a nível de comportamento em si, então você não tem aquele hábito tão arraigado dentro de você, então você vai ter você vai ter que desenvolver uma extrema força de vontade para que você consiga manter aquele comportamento frequente, e também a nível de você fazer a atividade específica, porque ela vai se tornar uma atividade muito complexa, entende? Então não é habitual para você. Você não vai conseguir ler na velocidade que você gostaria de ler, você não vai conseguir ter o nível de compreensão que você gostaria de ter naquele momento, entende? Então, por que você não tem repertório? Você não tem musculatura, você não tem basicamente todo um contexto que aquele comportamento te proporciona para que você consiga ter um nível de compreensão muito grande com relação a algum conteúdo ou uma facilidade com relação ao comportamento, entende? Então, a complexidade da tarefa em si, ela dita muito de qual que vai ser o nível de dificuldade que a gente vai ter para manter aquele comportamento, entende? Então, é natural que no começo, para pegar um pouco mais de tração, seja realmente muito difícil, e isso é meio que inevitável, entende? Mas a gente se manter muito consciente de que, por ser no começo, vai ser um pouco mais difícil mesmo, e que a gente precisa muito mais da nossa disciplina, da nossa força de vontade, do que um dom muito natural para continuar, e uma vontade muito natural de continuar. Basicamente, são as duas coisas que a gente precisa para a gente conseguir sair dessa estaca zero e começar a enxergar um pouco de benefício naquilo. Aí, à medida que a gente consegue se manter frequente, até que a gente consiga ter um certo resultado e um certo benefício, a gente meio que aquilo vai se alimentando dentro de nós mesmos e aquilo vai virando motivação para a gente continuar, entende? É a mesma coisa, por exemplo, de você começar para academia. Sei lá, nos 2, 3, 4, 5 primeiros meses, você não vai conseguir chegar a tanta evolução. Só que à medida que o tempo vai passando, você fala, caramba, não sei, eu tô começando a enxergar que o meu corpo tá mudando. Então, caramba, meu corpo tá melhorando, a minha autoestima tá melhorando, eu tô dormindo melhor. Então você começa a perceber os benefícios. E os próprios benefícios, ele meio que se torna combustível para que você consiga fortalecer ainda mais esse. O celular tocou bem na hora que o despertador, mas dá pra gente continuar. Então, os primeiros benefícios que, querendo ou não, leva tempo para você continuar, basicamente é aquilo que você precisa para você continuar, para você de fato ter gás para continuar, para manter aquele comportamento que você está fazendo, sabe? Então, a complexidade da tarefa em si, ela dita muito qual que vai ser o nível da nossa concentração com relação à atividade, e também ela dita muito como que vai ser o sofrimento que a gente vai ter para executar aquele comportamento diariamente, entende? Então, é extremamente importante, primeiro, a gente preparar um bom ambiente para que a gente consiga exercer certo tipo de comportamento, sei lá, por exemplo, estudo que você queira fazer, e a segunda é você ter consciência do nível da complexidade da tarefa em si. Se uma coisa é difícil, não necessariamente você precisa jogar aquilo pro lado e fazer uma coisa que seja mais fácil para você. Porque às vezes, sei lá, a gente vai ter que desenvolver alguma competência ou algum tipo de habilidade, enfim,
de capacidade que de fato a gente não tem tanta familiaridade. E isso vai ser muito complexo, entende? Mas a gente precisa ter consciência de que é uma coisa complexa, é uma coisa que a gente não tem tanto contexto e que nem por isso, isso não é justificativa basicamente para a gente não fazer, mas que a gente precisa ter um pouco mais de consciência para que a gente consiga se manter tempo suficiente até a gente conseguir ter os primeiros resultados, fechou? E o terceiro, basicamente, é uma coisa que parece muito semelhante, mas ela tem as suas particularidades, que o Scott fala, né, que o primeiro é o ambiente, o segundo é a complexidade da tarefa em si, e o terceiro que ele fala que é a nossa própria mente. E aqui, cara, eu acho que, literalmente, é uma coisa e que eu até assim, eu defendo a partir do momento que o Scott falou isso, então ele falou isso, eu concordei, comecei a defender esse tipo de argumentação que ele trouxe, que, caramba, vai ter um momento ali, vai ter, sei lá, algum momento específico, alguma fase que vai ser uma coisa que vai depender muito mais de um trabalho pessoal da gente, entende? Então, por exemplo, o autor, ele pode trazer a visão dele sobre como que a gente faz melhor alguma coisa e isso vai ser benéfico pra gente, entende? Só que vai ter, em algum momento, vai ter alguma coisa que vai depender de um trabalho mais operacional nosso, de uma vontade mais individual nossa, sabe? E aqui entra uma dessas coisas que, caramba, depende de você. Por mais que ele fale, por mais que ele te dê conselhos, por mais que ele consiga te clarear o caminho de como que fazer uma coisa de uma melhor forma, provavelmente, vai ter um momento que vai exigir um pouco mais de você, e eu considero que esse terceiro pilar é um desse momento, que ele fala que é a nossa própria mente, né? De uma forma bem resumida, cara, a nossa própria mente é como que a gente briga com a gente mesmo enquanto a gente está fazendo qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de função, qualquer tipo de trabalho que a gente não gosta de fazer, entende? Então, não é muito prazeroso, por exemplo, você ter que acordar, sei lá, todos os dias às 5 da manhã, às 6 da manhã para ir treinar num dia chuvoso, por exemplo. Então, né, entende? Então, não é uma coisa que é prazerosa a se fazer em si, mas é uma coisa que se você não tiver competência para atribuir o certo significado àquilo que você está fazendo, é impossível que você se mantenha naquilo, entende? Então vai ser muito fácil você manter qualquer tipo de inquietação, de emoção negativa, de desvio mental mesmo, de falta de concentração com relação a alguma atividade que você precisa fazer, se você não conseguir manter, atribuir um certo significado positivo àquilo que você está fazendo, entende? Então isso já vira uma coisa um pouco mais pessoal de cada um, entende? Então, sei lá, você quer desenvolver uma nova língua, por exemplo, você quer aprender inglês. E caramba, beleza, eu sei que para mim aprender inglês, eu preciso preparar um ambiente para que eu consiga fazer isso da melhor forma possível, eu preciso entender que no começo ele vai ser realmente difícil, mas eu preciso me sustentar até conseguir ter os primeiros resultados. Agora, cara, precisa atribuir um certo significado a isso, porque senão o resumo disso vai ser só o sofrimento. Nos 3 primeiros meses vai ser só frustração, entende? Então é você tentando fazer alguma coisa que você não está tão habituado. É você fazendo por dias e dias e dias você não consegue ver um bom resultado. Se você não souber, basicamente, o porquê e atribuir um certo significado que te sustente durante todo esse tempo até você conseguir ter os primeiros resultados e os primeiros resultados ser basicamente motivação para você continuar, é muito difícil você se manter, entende? Então esse terceiro ponto que ele fala que a nossa própria mente uma das principais barreiras que impede a gente de ter um nível de concentração muito grande, é basicamente a gente ter um pouco mais desse trabalho um pouco mais individual de pensar em, caramba, qual que é a importância daquilo na sua vida? Entende? Por que que você está fazendo aquilo? Qual vai ser os benefícios que você vai conseguir colher quando você tiver conseguido, quando você conseguir desenvolver um certo nível de competência com relação àquela atividade em si, entende? Então, fazer um bom trabalho de reflexão mesmo, de se perguntar qual que é a importância daquilo e o porquê que eu estou me colocando nessa situação para fazer isso todo dia, basicamente vai facilitar muito o nível de concentração de você manter ali e a constância que você vai ter para manter aquele comportamento frequente na sua vida, entende? Então, basicamente é isso. Eu acho que vale falar também uma coisa que é uma coisa que eu acredito, não necessariamente ele falou no livro, mas é uma coisa que eu acredito muito, que, cara, é natural que a gente tenha algumas coisas que impeçam a gente de nos concentrarmos, entende? E, obviamente, existe muitas pessoas cara, as pessoas são muito bem dotadas de concentração, entende? Então, tem pessoas que parece que a pessoa nasce, ela já nasce com um dom natural para se concentrar, ela já nasce com um dom natural um pouco mais inclinada, por exemplo, a ter certos tipos de comportamentos que a gente tem muita dificuldade em ter. Então, por exemplo, tem gente que, cara, uma pessoa que ela consegue ser disciplinada de uma forma tão fácil, ela consegue ter um nível de compreensão tão fácil com relação a alguma coisa e eu não consigo. Então, existem essas pessoas e essas exceções, sabe? Só que para nós, meros mortais que não nascemos com todo esse dom, cara, é extremamente importante a gente ter muita clareza de que a concentração, da mesma forma que um comportamento de ir para academia e fortalecer o seu próprio corpo, ela é uma musculatura, sabe? Então a gente precisa diariamente fomentar, diariamente alimentar, diariamente ter contato com esse tipo de coisa para que a gente consiga fortalecer isso de alguma forma. Então dificilmente você vai pegar um livro pela primeira vez e você vai conseguir ter um nível de compreensão muito grande. Dificilmente você vai conseguir pegar um livro pela primeira vez e você vai conseguir se manter muito concentrado no meio da leitura. Cara, você vai estar lendo e você vai estar pensando em outras coisas, sabe? Mas é importante a gente fortalecer e brigando com esse tipo de desvaneio e esse tipo de falta de atenção que a gente tenha, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo de fato fortalecer aquilo, entende? Então, pelo menos na fase inicial, o comportamento ele vai prevalecer muito mais, por exemplo, do que a qualidade daquela atividade em si. E os benefícios que a gente vai conseguir colher, entende? Porque é meio que uma lógica.
se você não tem tanta competência, se você não entende basicamente os benefícios, se você ainda não possui capacidade de construir aqueles benefícios, no começo você vai ter esse trabalho muito mais braçal mesmo, até você conseguir ter os primeiros resultados, entende? Então, basicamente, é a gente entender que tem pessoas que, de fato, são mais inclinadas e têm um pouco mais de familiaridade, têm um pouco mais de facilidade para exercer qualquer tipo de comportamento que a gente talvez não tenha, mas que a gente também consegue desenvolver isso, a gente consegue fortalecer o nosso nível de compreensão, quer dizer, a gente consegue fortalecer o nosso nível de concentração com relação a alguma coisa e a gente consegue dar muito mais importância, fortalecer cada vez mais isso para que isso fique cada vez mais fácil à medida que o tempo passe, à medida que a gente, de fato, vai empilhando o comportamento e aquilo vai se tornando cada vez mais fácil conforme o tempo vai passando, entende? Então, basicamente é isso. Eu acho que, não sei, se eu falar alguma coisa que talvez fuja um pouco do tema específico, então vou deixar pro vídeo da semana que vem, que fica um pouco mais fácil da gente bater. Fechou? Turma, é basicamente isso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido benéfico para você. Então, não sei, se de alguma forma você ficou com qualquer tipo de dúvida, tem algum ponto que acrescentar. Se você está lendo o livro, por exemplo, e caramba, tá achando interessante, quiser comentar alguma coisa aqui embaixo, fique 100% à vontade. Feedbacks também são sempre bem-vindos. Então, é basicamente isso, fechou? Fique com Deus e até semana que vem. Valeu!